Poucas vezes na história se falou tanto sobre o fim dos tempos. Mas você sabia que a maioria dos vídeos que circulam por aí está enganando você? Hoje, vou mostrar não apenas o que realmente diz a Bíblia, mas também o erro que 90% das pessoas cometem ao interpretar Mateus 24. E fique até o final. A revelação vai mudar totalmente a forma como você entende os sinais que vemos hoje. Olhe ao seu redor. Guerras, rumores de conflitos, sinais estranhos no céu, pessoas perdendo o amor e a esperança. Parece o caos anunciado, não é mesmo? Mas nem tudo que aparece na internet é verdade. Existem falsos profetas, alarmes falsos e interpretações sensacionalistas que confundem até os mais estudiosos. Neste vídeo, vamos mergulhar no contexto histórico, nas palavras de Jesus e nas conexões com Daniel e Apocalipse, para que você não seja enganado. Vou explicar passo a passo como entender os sinais, sem pânico, sem exageros, apenas a verdade que transforma. Se você quer entender de forma clara e sem sensacionalismo, já deixa o seu like e se inscreve no canal agora, porque o que vem a seguir vai desafiar tudo que você ouviu até hoje sobre o fim dos tempos. Aqui está o ponto. Mateus 24 não ignora a igreja, mas seu foco central é Israel e os eventos que cercam a nação durante a grande tribulação. Isso não diminui a importância do texto para nós, mas ajusta o modo como lemos. E aqui fica a pergunta que nos leva adiante. Quais são os primeiros sinais que Jesus revelou como princípio das dores? Para entender Mateus 24, precisamos voltar alguns instantes antes. Jesus está no templo, olhando para os líderes religiosos, fariseus e mestres da lei, e denuncia a hipocrisia que envenena o povo. Ele não fala apenas de erros individuais, condena uma estrutura inteira de engano, orgulho e tradição vazia. As palavras de Mateus 23 são fortes. Ai de vocês, guias cegos! Vocês fazem da lei um fardo insuportável para o povo. Essa denúncia cria o cenário para o sermão profético que está por vir. Depois dessa acusação, Jesus sai do templo e se dirige ao Monte das Oliveiras. Ali, ele se afasta da multidão e responde a uma pergunta crucial dos discípulos: quando acontecerá a destruição do templo e quais sinais marcarão o fim? Esse é o ponto de partida para Mateus 24. Ele não começa com medo ou catástrofe, começa explicando as consequências da incredulidade e do engano, conectando o passado ao futuro. Visualmente, imagine Jerusalém em detalhes: o templo majestoso, ruas cheias, o Monte das Oliveiras ao fundo. Entre mapas e destaques de versículos em tela, percebemos que Jesus fala a um povo concreto, e ainda assim, suas palavras ecoam para todas as gerações. Por que Jesus anuncia a destruição do templo? É apenas história ou há algo muito maior vindo? Quando Jesus descreve os acontecimentos de Mateus 24, muitos pensam que ele falava diretamente da igreja atual. Mas será que é isso mesmo? Se olharmos com atenção, percebemos que os detalhes apontam para outro público: Israel. Observe os elementos que ele usa: os que estiverem na Judéia fujam para os montes, que a fuga não aconteça no sábado. Esses detalhes não fazem sentido para cristãos do mundo inteiro, mas são extremamente específicos para judeus que guardavam o sábado e viviam naquela região. É como se Jesus estivesse deixando pistas claras de quem deveria, primeiramente, receber essa profecia. Além disso, há uma diferença importante entre o Evangelho do Reino, pregado por Jesus aos judeus, e o Evangelho da Graça, que a Igreja anuncia hoje. Quando misturamos esses dois contextos, surgem interpretações distorcidas que alimentam o sensacionalismo. Aqui está o ponto. Mateus 24 não ignora a igreja, mas seu foco central é Israel e os eventos que cercam a nação durante a grande tribulação. Isso não diminui a importância do texto para nós, mas ajusta o modo como lemos. E aqui fica a pergunta que nos leva adiante. Quais são os primeiros sinais que Jesus revelou como princípio das dores? Jesus começa sua resposta aos discípulos descrevendo os primeiros indícios do que ele chama de princípio das dores. Essa expressão remete às contrações iniciais de uma mulher em trabalho de parto, sinais reais, mas ainda não o clímax. São advertências de que algo maior está prestes a acontecer. Ele fala de falsos cristos que surgirão enganando multidões, promessas de paz que escondem armadilhas, líderes que se apresentam como salvadores, mas não passam de impostores. Em seguida, menciona guerras e rumores de guerras, nações contra nações, reinos contra reinos. Não se trata apenas de conflitos militares, mas de uma instabilidade global que abala estruturas. Esses sinais dialogam diretamente com os 4 primeiros selos do Apocalipse:
o cavaleiro branco, enganadores, o cavaleiro vermelho, guerras, o cavaleiro preto, fome, e o cavaleiro amarelo, morte e pestes. Cada figura simboliza uma onda de juízo que ecoa em escala crescente, trazendo desordem, escassez e sofrimento. Visualmente, podemos imaginar uma linha do tempo sendo aberta, cada selo revelando uma nova fase das dores. Não é ainda o fim, mas um prenúncio. E se isso é apenas o começo, a pergunta inevitável é: o que acontece quando essas dores se intensificam e a segunda metade desse período começa? Se os primeiros sinais já eram alarmantes, a segunda metade desse período revela um cenário ainda mais sombrio. Jesus descreve perseguições intensas contra aqueles que permanecerem fiéis. O texto fala de prisões, traições e até mortes. É o tempo em que muitos abandonarão a fé e outros entregarão seus irmãos às autoridades. O preço da lealdade a Cristo será pago em sangue. Nesse contexto, a maldade se multiplica, o amor se esfria, a violência se torna comum e a mentira circula como verdade. Esse endurecimento do coração humano cria o palco para a manifestação do juízo divino. Aqui encontramos a conexão com o sexto selo de Apocalipse, grandes sinais nos céus. O sol escurece, a lua perde o brilho, estrelas parecem cair, e as potências celestes são abaladas. Essas imagens não são meras metáforas. Elas mostram que a criação inteira reage diante da ira de Deus. O mundo perceberá que não se trata mais de fenômenos naturais, mas de um anúncio cósmico: o juiz está às portas. Esse é o ponto em que a esperança e o medo colidem. E isso nos leva a uma questão decisiva. O que significa a misteriosa abominação da desolação que marcará o clímax desses acontecimentos? Entre todas as palavras de Jesus em Mateus 24, há uma expressão que se destaca como ponto de virada: a abominação da desolação. Ele remete diretamente à profecia de Daniel, que já havia anunciado um acontecimento terrível no coração do templo. Não se trata apenas de destruição física, mas de um ato profano que desafia o próprio Deus. Esse marco ocorre no meio do período conhecido como a última semana de Daniel, ou seja, após 3 anos e meio do início da tribulação. Nesse momento, o anticristo rompe alianças, toma para si a adoração e instala um sistema de engano que envolve política, religião e poder. É a consagração da mentira como se fosse verdade. O detalhe que desmonta muitas interpretações apressadas é simples. Isso não pode se referir apenas ao passado, como na destruição do templo em 70 d.C. Jesus projeta algo ainda por vir, ligado a um tempo de perseguição global e sinais cósmicos. Visualmente, imagine uma linha do tempo dividida em 2 metades, e no centro, um marcador em destaque. Ali se ergue a abominação que desencadeia o ápice da tribulação. Mas surge a pergunta: se o anticristo engana o mundo, quem proclamará a verdade nesse período tão escuro? Em meio à escuridão da tribulação, a mensagem de Deus não se cala. Jesus disse que o evangelho do reino seria anunciado em todo o mundo antes do fim. Mas aqui não falamos do mesmo anúncio que a igreja prega hoje, o evangelho da graça. Trata-se de uma proclamação voltada ao reino messiânico que será estabelecido, apontando para a restauração de Israel e o governo de Cristo. Nesse cenário, surge um grupo especial descrito em Apocalipse 7, os 144.000 selados. Eles são escolhidos de todas as tribos de Israel, preservados para testemunhar em meio ao caos. Sua missão é levar a verdade aos povos, mesmo enquanto o anticristo espalha engano. São como faróis em meio à tempestade, mostrando que Deus não abandona seu plano nem seu povo. Enquanto muitos se curvam ao sistema do engano, esses proclamadores mantêm viva a mensagem da fidelidade divina. Eles carregam a bandeira da esperança e anunciam que o verdadeiro rei está próximo. Mas aqui surge um desafio prático para nós. Como podemos reconhecer hoje os sinais de um remanescente fiel, mesmo antes da tribulação começar? Essa é a ponte que nos leva à aplicação prática do ensino de Jesus. Até aqui vimos profecias grandiosas, mas a pergunta que não pode ficar sem resposta é: o que isso significa para mim e para você hoje? Jesus não deixou Mateus 24 apenas como um mapa futuro, mas também como um manual de discernimento para cada geração. Primeiro, precisamos aprender a ler o contexto bíblico, evitando interpretações isoladas. Textos fora do contexto viram pretexto para manipulação. Segundo, é essencial conferir as fontes. Nem todo vídeo, livro ou pregador fala a verdade. O próprio Cristo alertou que muitos enganariam até os escolhidos, se fosse possível.
Terceiro, devemos avaliar pelos frutos. O evangelho verdadeiro não gera medo paralisante, mas fé, amor e perseverança. Quarto, a prática da oração constante fortalece o coração diante das pressões diárias. E quinto, somos chamados a apoiar os perseguidos, lembrando que a fé não é vivida apenas em teoria, mas no cuidado real com o próximo. Como resumir tudo e olhar para o futuro com esperança e vigilância? Chegamos ao final desta jornada por Mateus 24. Vimos o contexto histórico, os destinatários originais, os sinais iniciais e o clímax da tribulação. Mais do que decifrar mistérios, o que Jesus deixou foi um chamado à vigilância e à perseverança. Não se trata de alimentar medo, mas de fortalecer a fé diante de tempos difíceis. Se podemos resumir em 3 frases, elas seriam: o sensacionalismo confunde, mas a palavra esclarece; os sinais são reais, mas apontam para Cristo, não para o caos, e quem perseverar até o fim verá a vitória do reino. Essa é a promessa que sustenta nossa esperança. Agora, quero falar diretamente com você. Se este conteúdo abriu sua visão sobre o fim dos tempos e trouxe clareza ao seu coração, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe este vídeo. Assim você não perde os próximos estudos e ainda ajuda mais pessoas a conhecerem a verdade sem distorções. Até lá, que a graça e a paz de Cristo guardem a sua vida e fortaleçam a sua fé todos os dias.